A gente esquece que autocuidado também é cuidar de nós mesmas, tanto saúde mental quanto saúde física. Autocuidado não é sobre se sentir bem o tempo todo, e sim cuidar de você mesmo quando ninguém tá olhando. A minha autoestima, principalmente, já passou por vários altos e baixos e eu tenho tudo registrado aqui no canal. Mas isso só começou a mudar quando eu entendi que algumas práticas realmente fazem diferenças em quesito autoestima, autocuidado e você cuidar de si mesma. E vocês sabem que eu odeio enrolação e muito menos romantizar alguma coisa. Então eu já vou direto ao ponto falar pra vocês o que eu fiz pra mudar a minha autoestima e práticas de autocuidado que realmente funcionaram pra aumentar o meu autocuidado, aumentar o meu conceito sobre mim. Essas práticas foram decisões que eu tive que tomar, que mudou a forma como eu enxerguei eu mesma desde que eu comecei a praticar isso. A primeira coisa, sem dúvidas, é você parar de afirmar coisas negativas em relação a você mesma. Porque esses pensamentos negativos podem parecer inocentes, podem parecer super leves, mas eles têm um embasamento muito profundo dentro da gente e acabam mudando conforme a gente vai dando ouvidos e alimentando esses pensamentos a forma como nós nos enxergamos. Porque eles fazem a gente duvidar do nosso próprio valor, fazem duvidar do nosso caráter, fazem duvidar da nossa beleza. E eu sou uma maluca da lei da suposição, então assim, gente, eu acredito muito e fielmente que a nossa mente tem muito poder em relação a como enxergamos a nossa realidade. Então, se você se afirma conceitos negativos, é claro que vai sobrar conceitos negativos pra você na sua realidade. Então, se você fala palavras negativas a todo tempo em relação ao seu corpo, em relação a quem você é óbvio que só vai vir pra você pensamentos negativos e situações negativas. Você vai olhar no espelho e você não vai conseguir ver uma beleza porque você só afirma coisas negativas. Então, comece a falar palavras positivas. Ou se você não quiser, não fala nada, só olha e esquece aleatoriamente e pensa no seu corpo desejado, trabalha para isso acontecer. Tanto na mente, porque metade do nosso processo acontece na nossa mente. Mesma coisa, se você não tem forças para emagrecer, como é que você vai começar uma dieta? Então tudo começa aqui, no poder de decisão de você decidir não falar mal de si mesma e assim incentivar. Essa é a melhor motivação, você olhar no espelho e você não gostar do que você tá vendo. Porque isso vai te dar um gás pra você começar a mudar tanto o seu pensamento quanto o seu comportamento. E quando você começa a repetir várias coisas negativas como eu não sou suficiente, o seu cérebro ele vai entender que você não é suficiente e esse pensamento vai ficar permanente na sua cabeça. Então quando você passa de não sou suficiente para eu sou capaz, eu sou suficiente, você começa a acreditar, nem que for aos poucos. No começo eu mentia, eu não acreditava, mas eu continuava afirmando em voz alta pro meu cérebro ir acostumando. Hoje, eu já começo a pensar dessa forma e eu não aceito eu mesma me tratando mal. Porque se nem você se respeita, quem é que vai te respeitar, meu amor? E muitas das vezes que a gente pensa nisso, é só a gente procurando pelo em ovo, tá? A gente não tá sendo realista. A gente tá com paranoia na nossa cabeça, olhando e procurando defeito onde não tem. E uma das coisas que também funcionou muito para que minha autoestima melhorasse, para que meu autocuidado melhorasse, foi criar um ritual de higiene, de manutenção de higiene toda semana. Então tem um dia na semana, eu tiro quando eu vejo que eu tô precisando, às vezes, fazer depilação, fazer limpeza de pele, hidratar o cabelo, pintar as unhas. Então geralmente de final de semana, quando não tem nada para fazer, eu faço esses rituais de feminilidade. Isso não é só você cuidar da sua aparência, é você ter um momento presente com o seu corpo. Você sentir que ele é de verdade, você sentir que ele é um ser vivo que ele precisa de cuidado. Você é um ser vivo, você precisa de cuidado. Assim como você cuida das outras pessoas, como você cuida das suas coisas, o seu corpo também precisa desse cuidado, também precisa dessa manutenção. Então, quando eu comecei a pintar minhas unhas, quando eu comecei a fazer uma maquiagem, quando eu me sentia mal, quando eu comecei a pentear o cabelo, quando eu entrava no banheiro e via que ele estava desorganizado, eu vou lá e penteio, passo um olhinho. Essas são pequenas coisas que fazem com que a gente entenda que o nosso corpo também é uma coisa que precisa ser preservada. Isso cria uma associação no nosso cérebro de que a gente também merece ser cuidada. E ajuda ainda mais a sua mentalidade quando você já aceita que isso é verdade. E tem muita gente que confunde feminilidade com submissão. Uma das maiores mentiras que eu já escutei foram destruir o conceito de feminilidade. Feminilidade não é sinônimo de ser submissa, de ser boazinha, de ser inocente. Pelo contrário, feminilidade é você aceitar que você é uma mulher que precisa de cuidado. Cuidado próprio, não que os outros tenham que cuidar de você, por você, não que os outros tenham poder de decisão sobre a sua vida. Pelo contrário, você se coloca em primeiro lugar e você cuida da sua aparência, você cuida do seu comportamento. Você sabe se portar nos ambientes. É a consciência de que o seu corpo e a sua autoestima importam. É saber quem você é.
Isso é feminilidade pra mim. Até porque muitas meninas, muitas mesmo, gente, muitas mesmo, que conversam comigo falam quão feminina eu sou. Quando a gente conversa pessoalmente, quando a gente tá ali no dia a dia. E eu tenho certeza que se vocês se perguntarem pra alguma dessas pessoas que já me viram e já me falaram disso pessoalmente, na minha cara, eu tenho certeza que todas elas vão falar que minha palavra favorita é não. Que eu não tenho muita paciência, por mais que pareça. E que eu tenho muito controle sobre as minhas próprias decisões. Agora, por último, mas não menos importante, praticar exercícios físicos, atividades físicas, foi algo que revolucionou, assim, o meu corpo, o meu cuidado com o meu corpo. Não só cuidado, eu diria que os exercícios me ajudaram até a aceitar mais que eu precisava realmente mudar o meu corpo. A minha forma de lidar com algumas frustrações, muitas vezes, era descontando em mim mesma. Tanto comendo, quanto não cuidando de mim. E eu tive que mudar isso à força, então eu me obriguei a mudar essas coisas e hoje eu tô muito feliz com a minha decisão de ter me obrigado a mudar essas coisas. E uma delas realmente foi a academia e os esportes. Antigamente eu não gostava muito de esportes, mas hoje em dia eu vejo que depois que eu comecei a gostar de vôlei, eu prefiro praticar esportes do que a academia em si. Então algo que me faça pensar, algo que eu preciso usar estratégia, algo que tenha regra, é muito mais interessante pra mim do que a academia. Mas eu faço as duas coisas. Na academia eu faço todos os dias e eu estou começando a jogar tênis. Então eu escolhi um esporte que me interessava, que nunca me interessou, mas aí eu comecei a jogar e eu amei, que foi o tênis. E isso me deixou muito, muito, muito mais motivada a continuar modificando o meu corpo, porque eu percebi que tanto me fazia bem mentalmente, quanto me fazia bem para o corpo em si, a minha saúde física mesmo. Eu tava conseguindo respirar melhor, eu tava conseguindo fazer mais coisas, correr mais rápido, eu conseguia me concentrar melhor, porque no tênis, se você perde um segundo, a bolinha voa na sua cara. E vamos combinar, ninguém gosta de levar uma bolada na cara, né? Ainda mais a bolinha de tênis. Então são essas coisas que me fizeram querer mudar o meu corpo físico. E depois que a gente começa a ver o resultado, começa a ver uma mudança no corpo, começa a ver algo que você estava insegura em não acontecer mais, é muito gratificante e te faz melhorar 10 vezes mais. Então, deixa eu te falar uma dica de amiga mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente fica querendo resultado na hora, mas ele chega. Só que ele não vai chegar se você ficar parando e voltando um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. É um trabalho contínuo. Tanto cuidado com pele, cabelo, unha, quanto cuidado físico do corpo e da mente. Então, assim, não adianta você ficar 2 dias afirmando coisas boas e 7 dias afirmando coisas ruins que não vai mudar nada. Tudo que eu falei aqui é sobre constância, é sobre disciplina. Então, mesmo que você não queira afirmar, mesmo que você não queira treinar, mesmo que você não queira fazer dieta, faça. E também não esqueça de fazer todos os dias algo por você. Coloca na sua cabeça que isso é algo contínuo. Isso é algo que vai fazer bem pra você a longo prazo e não a curto prazo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. E tudo que eu falei aqui é sinceridade, é coisas que eu já passei. E eu sei que muita gente passa por isso que eu estou gravando isso aqui pra vocês, porque eu acho importante alguém dizer tudo que eu estou dizendo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Um beijo pra todos vocês, tchau e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês possam praticar tudo que eu falei aqui pra vocês. Beijo.